CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que nos ouve. O CBN Universidade deste sábado, 19 de agosto, está começando. Eu sou Erivaldo Laurindo e a gente fica junto até as 10 horas da manhã. Bom dia também para o meu amigo aqui de bancada, Edson Tavares. Bom dia, Erivaldo. Bom dia você que nos ouve. O CBN Universidade é um programa feito por servidores e estagiários da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. É resultado de uma parceria com a Rádio CBN Campina Grande. Aqui a gente fala sobre ensino, educação, ciência e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos aos destaques de hoje, Laurindo. Vamos! Prazo para enviar propostas de eventos e atividades para o Congresso Universitário da UEPB finaliza na próxima segunda-feira. Pesquisadores da UEPB estudam sobre otimização no processo de extração de anti-inflamatório a partir da folha da graviola. Abertas as inscrições para o 4º Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Professor da UEPB publica livro sobre a história do rock paraibano nos anos 50. Tem as dicas da nossa língua na coluna Português Sem Segredos. Atenção, realizador audiovisual. Abertas as inscrições de vídeos e filmes para a 18ª edição do Festival Comunicurtas. Na entrevista de hoje com Hipólito Lucena, a gente traz todos os detalhes. E mais, pesquisadores da UEPB encontram vestígios indígenas no sertão paraibano. Esses são os destaques do CBN Universidade que está apenas começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente inicia nosso programa falando sobre o Congresso Universitário da UEPB, o maior evento interno da instituição, que se encerra na próxima segunda-feira, dia 21, o prazo para a submissão de propostas de atividades e eventos que possam integrar o Congresso. Sobre isso, a professora Socorro Barbosa, pró-reitora de extensão da UEPB, que faz parte da comissão organizadora, traz todos os detalhes. Bom dia a todos que nos escutam agora pela Rádio CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar do 3º Congresso Universitário da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, que se realizará no período de 6 a 10 de novembro, de forma descentralizada e híbrida, com o tema Diversidade, Equidade, Inclusão Social e Digital na UEPB. Este evento envolverá professores, estudantes e técnicos administrativos com atividades que ocorrerão em todos os campos da UEPB. A comissão organizadora publicou um edital com as normas e critérios para os estudantes, técnicos e professores que desejam submeter suas propostas acadêmicas no evento. Conforme prevê o edital, a comunidade universitária pode submeter propostas para a realização de eventos específicos, minicursos, oficinas, mostras de ações de extensão, apresentações artístico-culturais e exposições. Poderão propor eventos acadêmicos a serem desenvolvidos no Congresso os servidores, docentes e técnicos administrativos que não estejam usufruindo de qualquer tipo de afastamento ou licença prevista na legislação vigente. Já os discentes poderão propor eventos acadêmicos específicos, desde que estejam vinculados a alguma instância de representação coletiva, como, por exemplo, o Diretório Central dos Estudantes, centros acadêmicos ou ligas acadêmicas. O prazo para a submissão dessas propostas de eventos acadêmicos será até o dia 21 de agosto, ou seja, ele está aberto desde o dia 14 de julho e vai se estender até o dia 21 de agosto.
Essas propostas deverão ser submetidas exclusivamente através do preenchimento do formulário eletrônico por meio dos links disponíveis no edital. No edital, como vocês vão observar, tem vários formulários, né? Formulários para proposta de minicursos, oficinas, de eventos, de mostras de ações. Então, é só preencher o formulário, né? Submetendo sua proposta, né? E enviar conforme o edital explica muito bem. E o resultado final será divulgado no dia 4 de setembro. Portanto, né, gente, aqui nós queremos que nós, enquanto comissão organizadora, né, desejamos muito que vocês, estudantes, professores e técnicos administrativos de todos os campos da UEPB venham participar desse grande evento que é o terceiro Congresso Universitário da UEPB. Submetam suas propostas, fiquem atentos ao lançamento do site que está previsto agora para setembro, né? Nele vai vir toda a programação do congresso, que nela estarão eventos específicos de todos os campos, certo? E também sigam o Instagram do congresso, @Congresso Universitário EPB. Participem, a UEPB é nossa. O evento será um sucesso, porque quem faz parte dele são os estudantes, professores e técnicos administrativos que fazem a UEPB. Obrigado, professora Socorro. Agora, a gente muda de assunto para falar que pesquisadores da UEPB estudam sobre otimização no processo de extração de anti-inflamatório a partir da folha de graviola. A tecnologia está em análise para aprovação de patente e a repórter Lois Rodrigues traz mais informações sobre a iniciativa. A pesquisa é coordenada pelo professor João Oshiro, do Departamento de Farmácia da UEPB. O trabalho vem sendo feito ao longo de vários anos, mas nos últimos 3 foi intensificado. A iniciativa envolve o estudo sobre formas de otimização do processo de extrair substâncias, garantindo um melhor resultado e economia para a atividade em si. O professor e pesquisador dá mais detalhes sobre o estudo. O que nós estamos fazendo é utilizar um planejamento fatorial, e nesse planejamento a gente consegue explorar várias interações entre variáveis, né, de um método de obtenção de extração e otimizar esse processo. Então a gente utiliza os mesmos processos que já existem, mas a gente agora, através dessa interação entre variáveis, a gente consegue dizer qual que é o melhor e como a gente vai conseguir economizar para obter o nosso extrato com uma concentração maior da substância que a gente gostaria de utilizar. O potencial de você utilizar esse planejamento fatorial é justamente a economia. A economia porque agora eu consigo, por exemplo, obter muito mais do meu metabólico-alvo, que nem os flavonoides, que era o nosso interesse, utilizando às vezes menos solvente, como o etanol, e mais água, que foi um dos achados no nosso estudo, né? Além da economia, um outro diferencial do processo é a obtenção de ativos específicos que revelam um melhor potencial anti-inflamatório, superando medicamentos que já estão no mercado. O produto pesquisado usa folhas do pé de graviola como base. Os testes já foram feitos em animais. No nosso caso, a gente aplicou esse extrato com uma concentração muito alta de flavonoides em estudos utilizando animais para verificar a atividade anti-inflamatória, e a gente conseguiu chegar a uma formulação onde, utilizando 10 miligramas apenas do extrato, a gente consegue ter atividades muito melhores do que o nosso grupo controle, que foi uma pomada comercial. Além do professor João Oshiro, participam dos estudos outros pesquisadores tanto da graduação em farmácia quanto do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Graças aos bons resultados encontrados na pesquisa,
já foi feito o pedido de patente da tecnologia. Os próximos passos agora é seguir com os estudos para colocar o medicamento anti-inflamatório no mercado, como destaca o professor João Oshiro. O pedido de patente ele aconteceu devido aos resultados, que foram resultados inéditos, e todos os trabalhos que a gente via na literatura que utilizava o extrato de amônia-mercaptano não era um extrato planejado. O nosso processo ele utilizou quantidades menores de solventes como o etanol, né, uma maior proporção de água. A porcentagem do metabólico ela foi 10 vezes superior aos outros encontrados na literatura. E então os próximos passos é dar sequência e tentar fazer um teste clínico, né? Tentar fazer um teste clínico, procurar alguma parceria com algum hospital, com alguma clínica aqui mesmo dentro da UEPB, levar uma formulação para eles, uma pomada ou um creme contendo extrato, e a gente tentar passar no comitê de ética de humanos, né? E ver se os resultados se reproduzem. O pedido de patente foi feito pela Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UEPB ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Com informações da Codecom UEPB, Luiz Rodrigues para a CBN Universidade. Obrigado, Luiz Rodrigues. É hora agora de fazer a nossa primeira pausa nesta manhã de sábado. Mas fica sintonizado na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia, porque rapidinho estaremos de volta para falar sobre a história do rock paraibano e ainda tem dicas de português sem segredos. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado e com informação sobre o 4º Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, que deve ser realizado de 25 a 28 de outubro. O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB e as inscrições para os interessados em participar deste evento estão abertas e podem ser feitas através da internet por formulário eletrônico, que pode ser encontrado no site da universidade, uepb.edu.br. As inscrições são gratuitas para participação em conferências nacionais e internacionais, além de submissão de resumos em livros de anais com ISBN e de artigos completos na Revista Brasileira Multidisciplinar. Na programação estão previstas 14 palestras ministradas por pesquisadores nacionais e internacionais renomados, que devem debater assuntos relacionados aos impactos da pandemia da Covid-19 na pesquisa científica e os novos cenários da saúde pública nos 3 últimos anos. Então, se você é estudante, pesquisador, professor da área de farmácia, esse é um bom evento para participar. Com CAF UEPB de 25 a 28 de outubro, com inscrições abertas para participação em várias modalidades. A gente fala agora sobre história, especificamente sobre a história do rock paraibano na década de 50. É que um professor do curso de Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba publicou um livro a partir de fatos que marcaram o cenário do rock aqui no estado da Paraíba. Ramsés Nunes é historiador e enviou um áudio para a gente explicando um pouco sobre como montou esse trabalho. Escuta aí. O livro Playboys, Transviados e Brotinhos trata basicamente da chegada do fenômeno do rock and roll ao Brasil e mais particularmente à Paraíba a partir do cinema. Filmes como Rock Around the Clock chegam ao Brasil apresentando uma nova dança a influenciar aquela juventude do final dos anos 50. Aqui na Paraíba, especialmente, isso acontece em março de 1957. Boa parte da mídia local via com maus olhos a influência americana sobre a música popular local e passa a emitir pareceres, impressões sobre aquele novo ritmo. O rock and roll surge como uma música híbrida, misturada, influenciada pelo blues, influenciada pelo country, influenciada por ritmos afro-americanos e que chegam muito forte no Brasil. É interessante pensar, inclusive, que essa mídia local, inclusive, é crítica em relação a esse novo ritmo porque competia com ritmos brasileiros, o baião, o forró, o chachado, o coco. O meu livro ele faz uma abordagem a partir
das manifestações juvenis. Tanto a própria música emitida, né, nos cinemas, já que a exposição do filme incluía a trilha sonora, passando pelas formas de vestir, pelas formas de sociabilidades, ou seja, de reuniões em grupo desses jovens para ouvir vinil, a construção de espaços de dança, espaços de convívio, por exemplo, nos bailes, nos concursos de dança, e tudo isso foi captado na minha pesquisa a partir dos jornais e a partir também de entrevistas que foram feitas com uma série de protagonistas que viveram aquela época. O processo para a escrita do livro, ele teve uma relação direta com a própria construção da investigação em si. A necessidade, por exemplo, de identificação dos jornais que abordavam essa nova juventude, esse novo ritmo, e inclusive também jornais esses que abordavam uma nova apresentação daqueles símbolos da juventude. Por exemplo, marcas de vitrolas, lojas de discos. Então isso acabou produzindo um material, vamos dizer assim, simbólico, porque se apresentam nos jornais essas propagandas, essas matérias. E aí, à medida que eu fui percebendo isso, eu fui digitalizando aquelas propagandas, fui digitalizando aqueles textos, isso por volta de 2018. Então, à medida que eu percebia a propaganda, por exemplo, de uma motocicleta e que nessa propaganda se apresentava a cultura jovem, eu passei a ter interesse nessa imagem, porque é ela que vai repercutir nos filmes. A minha ideia é que eu consiga caminhar dos anos 50, nesse primeiro momento, que eu chamo até inclusive de arqueológico, não é? O primeiro momento de busca pelas primeiras manifestações do rock and roll na Paraíba, passando em direção aos anos 60. E por quê? Porque os anos 60 e os anos 70 são momentos muito especiais, quer seja pelo processo de ditadura militar pelo qual passava o Brasil, mas principalmente porque existe uma juventude que transcende, né? Uma juventude que se apresenta politicamente. Boa parte dos jovens que vivenciaram a primeira leva do rock and roll nos anos 50, nos anos 60 já aprimoravam, né? Já tinham contato com outras cenas musicais, a partir, por exemplo, de fenômenos como os Beatles. A partir dos Beatles também fenômenos como a Jovem Guarda. Bebem daquela cena americana e europeia e apresenta essa nova realidade para o Brasil. O Brasil passa a ter uma cena musical, na Paraíba também, da mesma maneira, tanto na capital como em Campina Grande. Então, Campina Grande, por exemplo, com a Rádio Caturité e outras rádios antigas, se apresenta como celeiro também da transmissão, né, dessas novas manifestações naquela época. E isso vai se repercutir e vai apresentar fonte documental, fontes que eu vou utilizar para continuar esse trabalho. O livro que conta a história do rock paraibano foi lançado tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. E para quem quer ter acesso, os exemplares estão sendo vendidos diretamente com o professor através da rede social dele, @Ramsés Nunes no Instagram. E agora vamos às dicas de português com o professor Denis Medeiros. Se liga aí. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Vamos a novas dicas da nossa língua portuguesa, iniciando pelo uso do porquê. Tem muita gente que acaba usando o PQ na conversa lá do WhatsApp, na mensagem, porque tem ainda uma insegurança, sem saber se usa o porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento ou o porquê junto com acento. O primeiro você vai usar no início da oração. Quando for fazer uma pergunta, o porquê separado, início da oração. E quando eu puder trocar por pelo qual, né, no meio da oração. O porquê junto, sem acento, você vai usar em respostas explicativas. O porquê separado com acento, vai usar sempre que precisar no fim de uma oração, seja pergunta ou afirmação. E o porquê junto com acento, vai usar quando o sentido for o motivo, certo? Então, por exemplo, por que você não foi dormir? O início de uma pergunta, aí o porquê separado sem acento. Choro porque machuquei o pé. Essa explicação é o porquê junto sem acento. Você não comeu por quê? O menino foi embora e nem disse por quê, né? Então, aí o porquê separado e com acento. E gostaria de saber o porquê de ter se mandado embora, de ter sido mandado embora. Então, esse porquê junto com acento. Esse, saber o porquê, é quando eu substantivo o porquê.
Beleza? A segunda dica é sobre o uso do verbo quando eu falo Estados Unidos. O Estados Unidos foi desclassificado, o país, ou os Estados Unidos foram desclassificados. Tudo vai depender do artigo precedente. Estados Unidos é um substantivo que só aceita o artigo no plural. E assim o verbo também vai ficar no plural, certo? Então vai ser: os Estados Unidos são uma potência mundial. Estados Unidos é sinônimo de supremacia mundial. Então, quando eu coloco os Estados Unidos, eu tenho que colocar o verbo também no plural. São uma potência. Quando eu não coloco, digo só Estados Unidos. Então, Estados Unidos é sinônimo de supremacia. Eu não posso dizer os Estados Unidos é uma potência, nem posso dizer Estados Unidos são sinônimo, tá? A terceira dica é como abreviar horas. Vemos diversas formas espalhadas na internet, nas redes sociais, no comércio. Algumas pessoas colocam, por exemplo, 8HRS, 8HR, 8HS, 8H com letra maiúscula, mas a regra é simples e clara. É sempre 8H minúsculo, certo? Sempre só o H minúsculo. E por fim, o uso do verbo haver. Houveram problemas, já que está no plural, ou houve problemas? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, não tem sujeito e deve aparecer sempre na terceira pessoa do singular, né? Portanto, a forma correta é houve problemas, sendo problemas o complemento do verbo e não o seu sujeito. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros. Manda para a CBN, vai ser uma alegria trazer seu questionamento para a gente conversar aqui. Bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis Medeiros, e até a próxima com mais dicas de português no nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e na volta tem entrevista aqui no CBN Universidade. A gente fala com Hipólito Lucena sobre a 18ª edição do Festival Comunicurtas, que está com inscrições abertas para produções audiovisuais. A gente vai e volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com mais um bloco do CBN Universidade. Agora é hora de entrevista. Vamos falar sobre o Festival Audiovisual Internacional de Campina Grande, que está completando neste ano 18 anos de existência. O Comunicurtas já é tradicional aqui na cidade. O evento busca incentivar e dar visibilidade à produção audiovisual independente e de qualidade, tanto regional quanto nacional e agora também internacional. As inscrições para produções audiovisuais já estão abertas e a gente conversa neste momento com o coordenador geral do Comunicurtas, que também é coordenador de comunicação da UEPB, Hipólito Lucena. Hipólito, seja muito bem-vindo. Bom dia, Erivaldo. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio CBN Campina Grande. E é um prazer estar mais uma vez aqui no CBN Universidade, trazendo informações sobre o nosso festival de cinema, o Comunicurtas. Hipólito, fala primeiro sobre as inscrições. O realizador audiovisual pode inscrever suas produções em várias mostras, não é isso? As inscrições podem ser feitas através acessando o edital para entender as regras do festival e automaticamente tem um formulário, então a inscrição é simples, né, relativamente simples de fazer, tem um formulário que preenche lá e já vai direto. Esse formulário pode ser acessado e encontrado tanto no site ipuarana.com.br quanto no portal uepb.edu.br. O interessado pode escrever mais de um filme em mostras distintas também, e nós temos como mostras, a exemplo dos outros anos, nós temos as principais mostras, a mostra de curtas-metragens brasileiras com filmes até 20 minutos e assim também da mostra de filmes de curta-metragem paraibanos, realizado por paraibanos ou residentes na Paraíba, que a gente faz esse recorte local para compreender bem essa maximização da produção audiovisual paraibana. Nós temos também a mostra de filmes de 1 minuto, a mostra Estalo, eu sempre considero a mostra mais complexa, porque você fazer um filme de 1 minuto não é fácil de fazer, apesar aparentemente ser menos tempo, mas você conduzir uma ideia, contar ela rapidamente, enfim. Temos a mostra de filmes e peças publicitárias, a mostra A Ideia É, e temos a mostra Tropeiros de Telejornalismo para vídeos e reportagens de até 10 minutos, podendo ser
de reportagens produzidas pelas empresas de comunicação televisiva operantes aí no Brasil, ou mesmo trabalhos acadêmicos de conclusão de curso ou específico para alguma disciplina que ficou bom. Então, eu até convido aos nossos colegas jornalistas da informação que possam escrever seus trabalhos. Além dela, nós, nos últimos 5 anos, temos trazido duas mostras bem interessantes, que é transformar o festival num festival internacional. Então, desde os últimos 5 anos, a gente tem a mostra internacional de curtas-metragens e de longas também, e tem recebido, inclusive, filmes das mais diversas partes do mundo. E temos as mostras temáticas, que são a mostra Trop Quiz, que é uma mostra que a gente tenta abrir a discussão para as questões da teoria queer, quer dizer, não só com relação a gênero, mas a raça, a territorialidade, a etnia, a raça, enfim. E aí não só exibir o filme, mas provocar um debate sobre essas questões prementes da sociedade contemporânea. Temos também a mostra de videoclipes, que é a mostra Só na Serra, e estamos retomando esse ano novamente a mostra Cineteia, que é uma mostra que a gente traz aí as produções feitas a partir de trabalhos comunitários, de base comunitária, particularmente produzido por associações, instituições e pessoas ligadas ao programa Cultura Viva, a partir da rede de pontos de cultura de todo o Brasil. Hipólito, falando agora sobre a edição deste ano, né? Essa 18ª edição, que tem como tema o cinema em Super 8, experimentações e fruições. O que significa e qual foi a escolha desse tema e também qual a importância dele ser abordado? E essa questão veio a se voltar ao Super 8, que era a maneira de se fazer registros audiovisuais, né, fazer cinema, principalmente na década de 70, isso foi muito forte aqui no Brasil, e na Paraíba, com recorte, na década de 80, 90, a gente teve assim, uma formação de grandes cineastas, que vieram a ser grandes cineastas, que produziram muita coisa. Exemplo dos professores Pedro Nunes e João de Lima Gomes, que produziram bastante, o Bertrand Lira, também do núcleo lá ligado ao UFPB, o núcleo de documentação. Enfim, tantos nomes. Aí nessa eu podia citar aqui, destaque na Paraíba, o Marcos Vilar, o Torquato Joel, o Durval Leal, e tanta gente, né? E na sequência a gente teve muita gente. Então, repensar o que era o Super 8. Era uma câmera portátil, diria que seria o embrião, o protótipo do celular, do ponto de vista do mecanismo de captação de imagem e áudio, né? A gente tinha no Super 8, que era a câmera tremida e tal, e a gente teve um recorte muito grande. Então a gente passou a ter uma discussão esse ano com núcleos de produtores e realizadores do Brasil inteiro, particularmente com um núcleo muito forte lá do Rio de Janeiro, que produziu bastante coisa na década de 70 em Super 8, como, por exemplo, o agitador cultural, o produtor Marcos Bonisson, com quem a gente teve agora uma reunião, muito bons encontros bacanas, provocações, que produziu muita coisa em Super 8 e tem registro maravilhoso, para eles passar pelos vídeos protestos do Torquato Neto, o grande provocador piauiense, né, o poeta, passando pelos registros de Hélio Oiticica, tanta gente, a Lígia Clark, os artistas das artes visuais que foram bem contemporâneos, sem esquecer outros tantos nomes aí que a gente traria aqui no bojo. Então, vamos pensar esse Super 8 e trazendo, contemporaneizando com a produção atual, né, do mundo digital. Então, sai daquele processo feito em analógico, mas com essa habilidade, e vamos analisar. E aí, consequentemente, trazer como tema o festival e refletir muito sobre isso. A gente também vai ter uma homenagem especial no festival, uma homenagem em memória, né, ao Rogério Sganzella, que foi um grande cineasta brasileiro, um profícuo cineasta brasileiro, e que a gente acha que vale a pena. E produziu muita coisa também, assim, registros com o Super 8, com 16mm, 35mm mais a posterior. Mas aí a gente vai trazer essa homenagem ao Rogério Sganzella sob forma de também refletir essa cinematografia marginal no Brasil. Que legal fazer essa imersão na história do audiovisual. Hipólito, agora com as inscrições abertas, os realizadores já estão submetendo seus trabalhos. Quais as expectativas para as participações dos diretores? O festival ele se tornou internacional, inclusive cresceu nos últimos anos e vem gente de todos os lugares, né? Então fala um pouquinho para a gente dessa importância de ter produtores do país e também de outros países. O nosso festival, o Comunicultos, ele é feito por 10 mostras, né? Como eu falei, citei anteriormente, e um festival nada mais é também do que um grande espaço de discussão. Então, a gente tem uma parte formativa, que são, além das exibições dos filmes, nós temos as oficinas, cursos e minicursos, os webinários, os seminários, os debates, as mesas redondas, os temas, as relações temáticas e as rodadas de negócio. Então, o festival, ele naturalmente ele é uma feira.
Então, um espaço de trocas, né? Alguém vai apregoar, vai mostrar seu trabalho, e é a partir desse festival que termina se criando diversas outras ações para o futuro próximo. No próprio festival, a gente tem alguns exemplos bem concretos, né? Nós realizamos o festival em 2017, por exemplo. Aqui a gente saiu de uma rodada de negócio sem ter os players, né, de distribuição de filmes, mas saiu da possibilidade de produção. Estava no momento de recorte, e daí, juntando cineastas do Brasil, a gente juntou e criou um movimento que chamou Cinema Instantâneo, que agora em agosto a gente fez 5 anos, né, de 2017 para cá. Basicamente, então, em 2017 a gente gerou, semeou, em 2018 começamos a produzir, que em 5 anos esse grupo tem produzido 32 curtas-metragens, 6 longas, então com uma vasta premiação e participação e seleção para os mais diversos festivais no Brasil e no mundo. Então, assim, a possibilidade disso surgiu de um espaço do encontro, né, e um festival. E outras tantas possibilidades de relações, alguém sempre vai ver o trabalho do outro, vai convidar para participar de um, vai de outro, e aí vai gerar também a exposição de trocas que são necessárias como um espaço de discutir. Nós já tivemos aí há 4 anos, como temática do festival, o negócio do audiovisual, né? Quer dizer, se profissionalizando, trazendo aqui o Ministério Público do Trabalho para tentar regulamentar, entender a compreensão do exercício profissional, do profissional no audiovisual, nas mais diversas habilidades artísticas, estéticas e técnicas no processo de criação. Enfim, então o festival cumpre esse papel também de ser um dinamizador, formador, mesmo que seja, digamos assim, extracurricular, mas isso inclusive também é muito forte dentro do Comunicurtas, né? Nós contamos todo ano com cerca de 100, 150 pessoas participando, alunos, né, dos cursos da UEPB, da UFCG, da Unifacisa, da CESREI. Então, as pessoas vêm participar voluntariamente do festival e terminam fazendo o festival junto, sendo, de fato, dando a ele, de fato, o caráter de ser um grande laboratório de formação também para essa comunidade. Um verdadeiro intercâmbio de produções que acaba fortalecendo o audiovisual local também. Sem dúvida. Daqui a gente viu nascer tanta gente, né, se replicando, tanta gente vai entrar, vai passar a produzir, vai passar a criar, e muitos assumir como profissão, exercício profissional mesmo, de sobrevivência, inclusive financeira, outros por estética, enfim. E esse também é um elemento que a gente não pode desconsiderar dentro da perspectiva de realização do festival. Lembrando que o Comunicurtas é um dos festivais mais longevos, né, ininterruptamente, há 18 anos, acontece aqui em Campina Grande, foi motivador e continua sendo motivador para diversos outros festivais e mostras que vão acontecendo no nosso entorno, não só na Paraíba, mas em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. E a gente sempre plantou muito esse semente, né? Você lembra bem do processo nosso com o projeto Comunicurtas Itinerantes, quantas cidades nós percorremos, né? Nós rodamos bastante, quer dizer, Remígio, Umbuzeiro, Queimadas, Taperoá e Ingá, enfim, outros tantos aí que nós estivemos rodando, levando a semente. E hoje, nessa cidade, estão lá acontecendo, as pessoas estão fazendo daquela semente que a gente plantou. O Comunicurtas chega à sua maioridade, 18 anos, e ao longo de todo esse tempo o festival trouxe um benefício para o cenário audiovisual paraibano, né? Benefícios, melhor dizendo. E realmente podemos dizer que o evento hoje tem a sua maior maturidade? Sem dúvida, sem dúvida. A gente hoje já tem um grupo de pessoas que tocam o festival, que pensam o festival, que a gente estivemos essa semana visitando as universidades, quer dizer, a gente viu os novos que estão chegando na universidade, que doidos, sedentos por um espaço, por uma oportunidade de conhecer, os que por aqui passaram, exemplo, tanta gente, não vou citar nome porque é muita gente, de fato, mesmo principalmente antes de que eu assumisse a coordenação, no tempo que o André da Costa Pinto coordenava, tanta gente plantou e semeou, muita gente, aquele momento a universidade viveu ao estadual um momento mágico, né, que favoreceu, patrocinou tantas ações. E a gente vem continuando essa mesma pegada, com as limitações que a gente teve ao longo do tempo, orçamentárias, inclusive de produção, mas a gente continua permanentemente aí, tanta gente, eu diria para mais de algumas dezenas de pessoas que se encaminharam na vida a partir das experiências de formação aqui com o Comunicurtas. Hipólito, aproveita esse espaço agora para fazer o convite para os realizadores, os produtores audiovisuais, para participarem do evento, tanto submetendo os trabalhos quanto prestigiando também, e claro, o público em geral. Afinal,
o Comunicurtas é um festival aberto para todos. É verdade. Então aproveito de fato para convidar todos que estão com o seu trabalho aí produzido, está finalizando, escreve, que será um grande prazer receber seu trabalho, vai ser visto com os melhores olhos, com a melhor atenção pela nossa equipe de curadoria para selecionar os filmes, e dizer que o festival ele efetivamente acontece lá em dezembro, de 14 a 17 de dezembro, mas desde já começa. Nós vamos começar agora com o processo de seleção de voluntários, abrir o nosso edital, começar a formação dessas pessoas, e a cada mês, né, agora em setembro, nós teremos 2 ações do Comunicurtas, com sessões de exibições de filmes, e oficinas, e seminários, e debates. Nós vamos começar desde já, outubro mais 2, novembro mais 2, até chegar a dezembro nesse rol. Então, de fato, o festival ele não acontece só num período, ele acontece o ano todo, né? Não paramos de realizar sessões e atividades, inclusive de apoio a diversos tantos outros festivais que nos procuram para subsidiar suas ações. A gente sempre está lá contribuindo para isso. Então, nós conversamos com o coordenador-geral do Festival Audiovisual Internacional de Campina Grande, Hipólito Lucena. É hora de mais uma pausa aqui no nosso programa. Na volta, tem notícias sobre o esporte da UEPB. E ainda, pesquisadores da UEPB trabalham com novos vestígios de povos indígenas encontrados no sertão do estado. A gente vai e volta rapidinho. Fique sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade e com uma informação rapidinha para os interessados em se especializar em logoterapia e saúde da família em parceria com o UEPB. É que tem edital aberto para a especialização com 60 vagas para educação à distância e 30 vagas para a modalidade presencial. E dessas vagas, 70% são para ampla concorrência. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 deste mês. O edital é para a formação de nova turma e a especialização tem 23 meses de duração com carga de 405 horas aula, tanto presencial quanto à distância. As inscrições são online, através do site cploge.com.br. cploge com o G. Outras informações você confere no Instagram do centro, o @cploge. E vamos com notícia do esporte da UEPB. É hora do esporte. Atletas que integram o projeto de extensão Utilização do Karatê como instrumento de inclusão social no campus de Patos foram os campeões da Copa das Cidades de Muay Thai em Uiraúna, no sertão do estado. O atleta Antônio Ricardo Filho, de 27 anos, estreou na competição lutando na categoria 75 quilos, representando a UEPB, e venceu os 3 rounds. Com isso, garantiu a medalha de ouro na modalidade. Outro atleta campeão da UEPB é Rafael Augusto Mota, de 24 anos, que lutou na categoria de 80 quilos, representando a universidade. Ele também venceu os 3 rounds da luta e promoveu o principal duelo do evento, que foi considerado o melhor da noite. Os atletas são do projeto que já tem quase 16 anos de atuação e é coordenado pelo professor Odilon Avelino, do campus de Patos. Ao longo desse tempo de atuação, já conquistaram mais de 100 títulos. E só lembrando que essa é uma atividade de extensão da UEPB, oferecida de graça para a comunidade. Parabéns a todos os atletas envolvidos. A gente fala agora sobre o trabalho que está sendo feito com vestígios indígenas encontrados no sertão paraibano. Os pesquisadores ainda não conseguem precisar de qual período é o material, mas acreditam que tenha entre 500 e 800 anos, confirmando assim a presença de povos tupis no interior do estado. Os detalhes na reportagem de Gabriel Queiroz. Os vestígios indígenas foram encontrados por moradores da cidade de Cachoeira dos Índios, que fica no sertão do estado. Um primeiro material, que estava na casa dos moradores, já foi coletado pela equipe do Museu de História Natural da UEPB. Lá é um grande aldeamento, né? Tupi, e realizamos uma primeira prospecção de superfície. Nós conseguimos identificar fragmentos de cerâmica. Tá? Essa cerâmica, 3 fragmentos, elas foram analisadas já
e se trata de fato de cerâmica tupi. Estamos planejando para o mês de setembro, mês de outubro, uma nova atividade lá no sítio, né? Boa Fé, em Cachoeira dos Índios. E possivelmente até lá, né, acredito que a gente já tenha conseguido a autorização do IFAM Nacional para realizar coleta desse material. O material estava no sítio Boa Fé, que fica na zona rural do município. De acordo com o professor, este é o primeiro sítio arqueológico de Cachoeira dos Índios. Mas ainda não é possível datar os vestígios de origem tupi, como afirma o professor e arqueólogo Juvandir Souza. Não temos ainda como informar de qual período, né, se trata esse material, mas acreditamos que ele deva ter entre 500 e 800 anos. Só quando, né, a gente tiver a autorização do IFAM para recolher mais materiais e a gente enviar esses materiais para laboratórios que datam, né, principalmente aqui na UFPE, é que a gente vai ter uma ideia mais geral de quando, né, esse material foi confeccionado pelos antigos tupi que habitaram aquela região. Então, só depois de uma datação. Mas acreditamos entre 500 e 800 anos. A iniciativa é em parceria com o professor Djalma Dantas, que faz parte da rede pública de ensino da cidade de Cachoeira dos Índios. E junto com os alunos da escola tem promovido atividades de educação patrimonial. De acordo com o professor da UEPB, Juvandir Souza, as parcerias são importantes para o sucesso dos trabalhos. Praticamente todas as atividades que a gente desenvolve, né, no âmbito da Paraíba, nós realizamos parcerias com o poder público municipal. Não tem como, né, a gente desenvolver qualquer tipo de atividade de pesquisa sem essas parcerias, sem convênios. Tá? São atividades geralmente caras, são atividades demoradas, são atividades às vezes que necessitam de uma datação. E uma datação, por exemplo, uma datação de carbono 14, a gente tem que mandar o material para os Estados Unidos. Então uma datação de carbono 14 é em torno de R$5.000, R$6.000. A cerâmica, né, nós usamos um outro tipo de datação, que é a TL. A gente manda aqui para o Recife, mas também não é tão barato. Então nós necessitamos dessas parcerias, desses convênios. Com relação à Cachoeira dos Índios, a gente já está, né, começando a realizar um convênio entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Estadual, justamente para que eles possam nos ajudar com combustível, com alimentação, com um local, né, para a equipe ficar, né, nas próximas investidas. Então, esses convênios, essas parcerias, é tudo, né, que nós necessitamos, que nós precisamos para desenvolver as atividades de pesquisas, né, dos municípios paraibanos. O trabalho de catalogação do que já foi coletado está sendo feito, porém, ainda falta a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para seguir com as escavações feitas por profissionais da área. Os próximos passos é aguardar o IFAM, né, dar o ok, tá? Estamos preparando o projeto e assim que o IFAM der o ok, né, liberar as atividades, até porque se trata de bens, né, que pertencem à União, material arqueológico, material paleontológico pertence à União. Então nós temos que ter as devidas autorizações. Então assim que o IFAM der o ok, a gente vai dar continuidade às atividades de pesquisa lá em Cachoeira dos Índios. O professor da UEPB, Juvandir Souza, é um pesquisador credenciado junto ao IFAM e já encontrou cerca de 20 sítios arqueológicos no interior daqui da Paraíba, com presenças de tupi, aratu, povos indígenas tarairus e cariris. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel. E você sabia que na Universidade Estadual da Paraíba funciona o Museu de História Natural? Lá tem um rico acervo e é aberto à visitação para conhecer um pouco do trabalho que é feito de análises das peças encontradas durante as escavações. O professor Juvandir de Souza Santos falou sobre o espaço e traz um balanço das ações itinerantes que o museu realiza nas escolas da Paraíba. Confere aí. O Museu de História Natural da UEPB é aberto ao público nas segunda, terça, quarta e quinta, sempre pela manhã, de 8
ao meio-dia. E o museu hoje, né, conta com cerca de 600 peças expostas, mas o visitante, né, além de conhecer as 2 salas de exposições, geralmente também conhece a reserva técnica, e na reserva técnica nós temos aí umas 45 mil peças arqueológicas, paleontológicas, faunísticas, florísticas e geológicas. E conhece também o nosso laboratório. E geralmente temos, né, pessoas que estão trabalhando no laboratório, e o visitante, portanto, passa a ter, né, um contato direto, né, com os nossos alunos, né, os nossos bolsistas, e tomam, né, conhecimento de como realmente se realizam as atividades de análise que a gente procede no laboratório. Mas temos também a parte itinerante. Então, aquelas escolas, isso de toda a Paraíba, né, que não possam, né, se deslocar até Campina Grande para visitar o museu, nós levamos esses kits para as escolas, damos uma palestra na escola, mostrando, né, o que é arqueologia e paleontologia. Distribuímos folder, né, explicativo nas escolas, e os alunos, né, das redes públicas, municipal e estadual, e também da rede particular de ensino, passam a ter um pouco de conhecimento do que é o museu, né, de história natural, que é ciência da arqueologia, ciência da geologia, da paleontologia. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o nosso museu itinerante tem 9 anos, 8 anos, 9 anos aproximadamente. Já contemplamos cerca de 9 mil alunos, né, e já visitamos 26 municípios. O Museu de História Natural da UEPB funciona no centro da cidade, no antigo prédio de administração, Avenida Getúlio Vargas, vizinho à Agência Central dos Correios. A visitação no local é um programa para toda a família. O CBN Universidade deste sábado, 19 de agosto, está chegando ao fim. Na apresentação, Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Reportagens de Gabriel Queiroz e Lois Rodrigues. Edição de Isis Coelho e Luciele Lima, com finalização técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. O programa completo deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Voltamos no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Esperamos por você. Tchau, tchau, Edson. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.